Mulheres que mudaram eras, de Márcia Silva. Continuando no segundo capítulo, no terceiro tópico, hoje vamos falar sobre a obediência de Esté. Assim foi levada Esté ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, no 7º ano do seu reinado. Esté capítulo 2, versículo 16. Esté não foi levada a um lugar, mas a uma pessoa. Ela foi levada ao rei Assuero. Isso mostra que obedecer a um chamado de Deus não significa simplesmente ir para um lugar, mas se dispor a se relacionar com ele. Contudo, diferente dos reis do Oriente Médio, que não costumavam se relacionar com muita intimidade com suas esposas, nós podemos ter um relacionamento íntimo com Cristo. Primeiro, ele nos chama a um relacionamento pessoal com ele, para assim conquistar nossa obediência ao seu chamado. Eu gosto muito da passagem que Jesus chama Pedro de volta e pergunta: Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. João capítulo 21, versículo 17. É assim que ele espera que obedeçamos ao chamado, não porque temos que ir, mas porque o amamos. Essa obediência não é algo que se conquista com decretos, como os conselheiros do rei pensavam, mas procede de um relacionamento íntimo, de um coração conquistado pelo amor. Nossa obediência é uma expressão do nosso amor por Cristo, porque obediência sem amor não agrada a Deus. O rei a chama pelo nome. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, à tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Esté, capítulo 2, versículo 12. O chamado do rei era pessoal. Uma jovem só poderia voltar à sua presença se ela fosse chamada pelo nome. Nós temos um privilégio muito maior, pois Deus nos conhece e nos chama pelo nome. Isso é maravilhoso. Há um chamado que é coletivo para toda a igreja, como corpo, mas há também um chamado individual, quando Deus chama alguém para uma obra específica. Esté estava incluída ao chamado de Deus para Israel como povo de Deus, mas havia também algo específico que Deus queria realizar através dela. Esse tipo de chamado exige um discernimento pessoal, porque outra pessoa não pode atendê-lo por você. Eu tive uma experiência semelhante a essa em 1999, logo no início da Igreja Videira. Deus liberou uma palavra profética sobre nós como igreja e depois liberou uma palavra específica para a minha vida. Eu já estava incluída na palavra sobre a igreja, mas Deus queria fazer algo mais específico através de mim, que era o ministério com crianças. Contudo, não era um ministério independente, e sim da igreja local. Creio que é assim que Deus trabalha quando Ele nos chama pelo nome. Uma mensagem para refletir. Obediência sem amor não agrada a Deus. Deus nos chama para edificar sua igreja. Quando Deus usou Esté, ela estava em concordância com Mordecai e todo o seu povo. Assim também você deve responder ao chamado de Deus para cumpri-lo em concordância com sua igreja local e sua liderança. O rei só chama quem está preparado. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses. Esté, capítulo 2, versículo 12. Deus chama quem está preparado. Mas isso não significa ter experiência e sim estar pronto para dizer sim ao chamado. É uma sensação interior quase inexplicável.
Às vezes, você pode sentir uma insatisfação com o trabalho pelo qual antes você era apaixonada. Ou pode começar a sentir uma santa inquietação por algo, como foi com Moisés. Ele viu um hebreu sendo espancado por um egípcio e ficou indignado. É assim que o Espírito Santo trabalha em seu coração. Algumas vezes eu me perguntei por que Deus não me chamou para o ministério com crianças mais cedo. Eu cresci na igreja, fiz seminário, casei-me com pastor, mas o chamado só veio anos depois. Eu creio que o chamado veio quando eu estava pronta para dizer sim e obedecer. O tempo de tratamento de 12 meses é simbólico e significa que o rei só chama aquelas cujo coração está pronto para obedecer. A obediência nos leva ao trono. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Esté, capítulo 2, versículo 17. A Bíblia não diz que Esté era a mais bela, mas sim que ela lhe agradou mais do que as outras. O rei mostrou sua benevolência com todas, mas considerou Esté digna de subir ao trono. Uma mensagem para refletir. Hoje não é o tempo de reinar, mas é o tempo de obedecer ao chamado do rei. O trono nos fala de autoridade para reinar, e um dia isso se cumprirá literalmente na vida dos crentes vencedores. A Bíblia deixa claro que nem todos vão reinar com Cristo, porque nem todos são vencedores. Afinal, qual será o critério para receber o reino? A obediência. Hoje não é tempo de reinar, mas é o tempo de obedecer ao chamado do rei. Eu convido você para refletir sobre essa mensagem e fazer as suas anotações no seu devocional diário. E espero por você no nosso próximo vídeo. Até breve.